Boa tarde, sexto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma aula de sábado, né? Referente ao dia de terça-feira, tá bom? Então, eu tô com o meu horário aqui do lado, então é a segunda aula, tá certo? A gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Até pra gente poder adiantar e fechar essa primeira parte. Aí, o que é que eu vou pedir para vocês? Vai ter alguns momentos que eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e fazer alguma coisa. E depois despausarem o vídeo e retornar para finalizar o conteúdo, tá certo? Aí vamos lá. A primeira parte agora é: estejam com o livro em mãos. Então você vai precisar do livro, do caderno, né? E do seu material, né? Lápis, borracha, caneta, se você usar, você que escolhe, tá certo? Aí primeiro agora você vai pegar o seu material. Se você não tiver com o material em mãos, você pausa aqui o vídeo, vai buscar e depois volta para dar o play. Beleza? Se você já está com o material em mãos agora, aí vamos continuar, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai abrir o livro na página 15, que é a continuação do nosso conteúdo. A gente já discutiu sobre a página 14, não foi? A gente viu os conceitos de litosfera, de hidrosfera, de atmosfera, de biosfera. Então, a gente já entendeu tudo isso. Aí, agora a gente vai dar continuidade. Vocês agora vão fazer uma leitura, tá? Uma leitura dessa página 15. Então, você vai ler ela toda. Vai começar da onde? Se a gente tivesse em aula, talvez a gente fosse começar logo daqui, a depender do tempo da aula, que é a parte que eu vou explicar. Só que agora você vai ler a página toda, tá certo? Por quê? Porque esse quadrinho aqui, ele traz curiosidades, que é legal e é interessante também, tá bom? Olha só, deixa eu ver se eu tô olhando pro lugar certo. Tô. Olha pra cá. Onde tá escrito aqui, saiba mais. Você vai ler tudo isso daqui e vai ler o restante, tá certo? Quando você finalizar a página, ler esse quadro todinho aqui embaixo também, aí você vai tirar do pause pra gente ver a explicação, tá bom? Então, podem pausar o vídeo e boa leitura pra vocês. Vou pausar o meu também. Só que o meu vai e volta na mesma hora, né? Vocês não veem, mas eu realmente pausei. Olha só. Com relação às curiosidades aqui, por que ele traz essa curiosidade? Por que o livro colocou essa curiosidade falando de dois seres vivos, né? Ele fala desse ganso aqui, que é chamado de ganso de cabeça listrada, e ele fala desse peixe aqui, que é chamado peixe caracol, né? E ele traz duas curiosidades, né, sobre esses dois animais. E agora eu quero entender, né? A gente tem que entender o porquê que o livro trouxe esse tipo de curiosidade. O que isso tem a ver com o assunto? Na verdade, é porque a gente viu essa primeira parte aqui. E aí a gente viu a parte da litosfera, ou as partes aqui da camada externa da Terra, né? E aí a gente viu a litosfera, que é toda a parte de rochas, toda a parte que é terrestre. A gente viu a hidrosfera, lembra que hidro tem a ver com água, significa água, e tem a atmosfera, né? E o que vai ser a biosfera? A biosfera vai ser o que compõe tudo isso, né? Unindo aos seres vivos, né? Contando com os seres vivos. Então vai ter litosfera, vai ter hidrosfera, vai ter atmosfera e todos os seres vivos que nele está. Então, como a gente falou da biosfera, é por isso que ele traz esses dois exemplos. Por quê? Porque o exemplo do ganso, ele está falando de um animal que voa muito alto. Então, se a gente pega aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Eu sou ruim de desenho, viu? Então não inventa de dar risada da minha cara, não, viu? Olha só, tem aqui o planeta Terra, né? E aí, olha meu círculo todo troncho, torto. A imagem tá horrível. Deixa eu trazer mais pra cá. Porque já que tá ruim a imagem, que pelo menos vocês vejam de perto, né? Senão fica uó. Tá muito escuro, na verdade, aqui. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Acendi uma luz. E deixa eu aumentar um pouquinho esse brilho aqui. Pra dar pra enxergar um pouco melhor, né? Eu acho que ficou bem melhor agora. Não tá tão nítida, mas vamos lá. Pronto, aqui tá o planeta Terra e tudo. E aí, né, tem a parte do continente. Eu vou desenhar aqui igual a minha cara. Eu não sou professora de geografia, tá?
Então, pronto, planeta Terra, tá? E aí, ao redor desse planeta Terra, tem o quê? Uma camada, né, que protege a Terra, que essa camada é a atmosfera com seus gases, tá certo? Então, aqui vem a atmosfera. Tá bom? Tem a parte terrestre, tá? Toda essa parte terrestre. E tem a parte aquática. A parte aquática é a hidrosfera. E tem um detalhe. A parte terrestre, que é a chamada de litosfera, não vai ser só isso daqui. Vai ser a parte de terra também, que está aqui no mar, tá certo? Então, assim, quando se entra no mar, né? Você vai entrando, até antes de ficar bem fundo e te cobrir, vai ter a areia ali. E no rio também. Então, você vai entrando no rio, né? Você tá pisando em alguma coisa. Mesmo que você pare de pisar, mesmo que você esteja num barco flutuando, tem aquela parte lá embaixo, né? Vai mergulhar, vai ter aquela parte lá embaixo onde vai chegar em um solo, não é verdade? Então, assim, aquilo ali também é litosfera. Então, a litosfera é toda a parte, né, de terra, vou falar na linguagem aqui simples, toda a parte de terra, com T minúsculo, lembra da água? Da aula da semana passada? Da semana passada não, né? Dessa semana agora. Então, ali também é a litosfera. Tá bom? Por quê? Porque a gente ainda não está estudando a parte interna da Terra, que tem que cavar um buraco para estudar a parte de lá de baixo. Tá certo? Não estamos estudando essa parte, a gente está estudando a parte externa. Pronto. Aí, ele traz dois exemplos importantes, já estou em 7 minutos. Dois exemplos importantes, que é dando o exemplo desse pássaro e dando o exemplo do peixe. Então, o do pássaro, ele está mostrando um determinado animal que ele voa muito alto. E o exemplo do peixe, ele está falando de um peixe que ele nada sob uma profundidade muito grande. Tá certo? Então, quando esse peixe ele nada com uma profundidade muito grande, ele está indo de encontro à parte da litosfera terrestre que está aqui e também ele se encontra onde? Na hidrosfera, que é a parte aquática, né? E aí ele traz essa curiosidade por conta disso, né? Falando, né, dessa biosfera aí. Por quê? Porque ele está falando dos seres vivos e dos locais onde eles se encontram. Aí vamos para cá para baixo. Vocês leram isso aqui, ó? Ó, as condições para a vida na Terra. Como assim as condições? Gente, para se viver, você tem que ter condição de viver. Mas eu não estou falando aqui de dinheiro, nada disso não. Quando fala condições, aí só pensa em condições financeiras de dinheiro, mas não. Qual é a condição que faz a gente viver? Para a gente viver, a gente precisa de quê? A gente precisa do ar, né? A gente precisa de água, a gente precisa se alimentar. É o básico que a gente precisa viver, né? Comida, ar e água, tá bom? Lógico que existem vários outros fatores, né? Mas a gente está falando aqui do básico, tá? Então é básico. Se faltar o ar, a gente morre. Se faltar água, a gente também morre. Ah, é porque um pode demorar tantos dias, outro pode durar. Sim, beleza. Isso daí são observações. Mas se faltar, já era, entendeu? Você pode até sobreviver durante algum tempo, mas vai chegar uma hora que vai faltar e vai morrer. Tá certo? Então a gente precisa de ar, a gente precisa de água, beleza? É muito importante. Aí vamos lá. E comer, né? Então é super importante. E aí ele vai falar um pouco dessas condições de vida na Terra. Por que, que a Terra tem vida? Não foi isso que vocês viram na leitura? Aí eu vou ler rápido, porque vocês já leram, só vou ler para a gente ir discutindo, tá? Tá dizendo assim: entre todos os planetas já conhecidos e estudados, os cientistas não ficam estudando, né? Os planetas e a gente também, né? A Terra é o único que abriga seres vivos. Então, o único planeta que abriga seres vivos é o planeta Terra, tá? Você já parou para pensar por que é possível a existência e a continuidade da vida em nosso planeta? É sobre isso que ele vai falar. A Terra reúne condições adequadas para abrigar a vida tal qual a conhecemos.
Na tabela a seguir, algumas dessas condições são comparadas com a de outros planetas do Sistema Solar. Ele te dá exemplo, o que tem na Terra que faz a gente conseguir ficar aqui vivo. Então, nessa tabela aí embaixo, ele vai comparar, ele vai comparar o quê? A atmosfera, vai comparar a temperatura e a água, tá certo? Água líquida. E aí, quando fala da Terra, ele diz o quê? Que a atmosfera é rica em gases, né? Como o oxigênio, que é essencial para os seres vivos. Tem o gás carbônico, que é muito importante para as plantas. As plantas utilizam o gás carbônico para o seu metabolismo químico no interior dela, para ela conseguir se alimentar. Ela faz isso através de um processo chamado fotossíntese, que eu acho que vocês já devem ter estudado em Química no ensino fundamental 1. De manhã, com certeza, vocês estudaram sobre isso. Mas a gente vai estudar mais. Aí, E aí, o que acontece? E a manutenção também da temperatura, né? Então, a atmosfera, ela ajuda a manter também a temperatura ideal para a gente conseguir sobreviver no planeta Terra. Tá bom? E aí ele dá um exemplo, né? Ele dá exemplo aqui. Ele já falou da Terra, né? E aí ele traz aqui, né, outros planetas no Sistema Solar. Os demais planetas do Sistema Solar apresentam atmosfera. Então eles têm atmosfera também, que varia em espessura. Espessura quer dizer que pode ter uma atmosfera mais grossa ou mais fina, então vai variar. A espessura é a grossura, é a quantidade de atmosfera que vai ter aqui ao redor todo do planeta Terra, tá? Então, varia em espessura e na composição de gases, então vai variar também, né? Não são os mesmos gases que tem na Terra, né? A gente falou do oxigênio, a gente falou do gás carbônico, e aí ele está dizendo o quê? Algumas das quais contêm gases nocivos. Gente, nocivo é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa prejudicial, nocivo, faz mal, tá certo? Então, assim, os gases existentes nos outros planetas, eles fazem mal. Então, se alguém chegar, tirar aqueles globos, né, aquelas coisas que protegem, e respirar o ar de lá, essa pessoa pode morrer intoxicada. Beleza? Então, a atmosfera deles é diferente da nossa. Então, qual é aí uma característica que faz a gente ter vida na Terra? Uma atmosfera, né, que protege com relação à temperatura, e uma atmosfera também que tem gases que fazem ter a vida, né? Gás carbônico, gás oxigênio, tem outros gases também, nitrogênio, mas esses dois são essenciais, que estão presentes, que faz ter vida na Terra. Aí vem a temperatura. Vocês viram na temperatura? Ele diz o quê? A temperatura média de sua superfície é de aproximadamente 15 graus Celsius. A temperatura média quer dizer que todo o planeta aqui, toda essa parte superficial aqui da Terra vai ter 15 graus? Não, tá? Não é isso. É que a temperatura média vai estar numa média aí de 15 graus. 15 graus, gente, é a temperatura que a gente dorme, né? Aqui em Boninal, por exemplo. Em geral, Boninal está, né, neste momento entre 13, 14, 15 graus. Então, não é um frio muito frio a ponto da gente morrer congelado, mas também não é um quente muito quente da gente morrer derretido, né, queimado. Então, assim, é uma temperatura confortável que faz com que ocorra a vida na Terra. E aí ele fala de outros locais, ó. Outros planetas do Sistema Solar. Outros planetas do Sistema Solar, aqui embaixo. Muitos apresentam variação de temperatura bastante significativa, quer dizer que varia demais a temperatura. Em Mercúrio, ele dá o exemplo do planeta Mercúrio. Em Mercúrio, por exemplo, a temperatura chega a mais de 400 graus Celsius. Imagine que quando o Boninal está com 32 graus, a gente já está aqui morrendo de calor, já está calor demais, está quente demais. Boninal está muito quente. Imagine 400 graus Celsius, ninguém estaria vivo. Durante o dia, caindo para menos de 170 graus à noite. Gente, menos de 70 graus quer dizer que é 170 graus abaixo de zero. Só para você ter uma noção, a água, ela congela quando ela está em 0 graus. Então, assim, vamos supor, a temperatura tá... Vou olhar aqui agora, a temperatura que estava mais cedo.
Vou colocar aqui. Estava mais cedo, porque agora já atualizou. Bem mais cedo, estava 14 graus. Isso é porque aí não atualizou ainda, tá a temperatura de manhã cedo. Tava 14 graus. Se ficar mais frio, vai para 13, 12, 11, 10. E aí fica frio. 9, 8, 7, 6, 5. Se chegar a 0 graus, a água começa a congelar. Só que fica mais frio do que 0 graus a temperatura. Então, quando fica mais frio do que 0, aí vem -1, -2, -3. Isso vocês vão aprender em matemática. Então, abaixo de 0 é muito frio. Imagine aí, -170 graus. A gente já estaria congelado, tá certo? Então, não tem como sobreviver, no caso, em Mercúrio, né? E aí a água líquida, olha o que está dizendo aqui na água líquida, vai olhar acompanhando no livro de vocês, viu? Senão fica muito chato ficar olhando só para minha cara aqui. Ó, possui quantidade abundante de água em estado líquido. A gente não tem um monte de água em estado líquido? Mesmo com toda a poluição, a gente ainda tem muita água. Mas isso não significa que ela nunca vai acabar, né? A gente tem que cuidar do planeta Terra e cuidar da nossa água, mesmo tendo bastante, né? Então, assim, a vida, tal como a conhecemos, depende de um meio líquido que possibilite as interações químicas. A água é considerada essencial para o surgimento e manutenção da vida na Terra, ou seja, sem água ninguém sobrevive. As plantas precisam das águas, a gente precisa das águas, para poder ter todos os metabolismos no nosso corpo, nós precisamos de água. Aí o que fala dos outros planetas? Em 2018, com base em dados obtidos por uma sonda espacial, pesquisadores encontraram indícios, não um monte de água não, indícios de água em estado líquido em um reservatório subterrâneo em Marte. Subterrâneo quer dizer o quê? Cavando lá embaixo, achou indícios, resquícios de água em Marte. Essa evidência ainda é objeto de estudo. Quer dizer o quê? Que ainda não completou os estudos, ainda está sendo estudado esse achado aí que teve, tá bom? Não foi detectada água em estado líquido em outros planetas do sistema solar. Então, não há, ou não tem água, ou a água não está em estado líquido. Então, assim, não foi encontrado isso em outros planetas. E o que já foi achado foi bem pouquinho, ainda está havendo estudo sobre isso, e foi em Marte. Tá certo? Existe vários vídeos de especulações na internet, de várias coisas que diz que foi achado que não foi, ou que foi achado algum tipo de micro-organismo ou não, mas a gente sempre tem que se atentar a ver aquilo que já é comprovado cientificamente, porque vídeo da internet, qualquer um faz, qualquer um fala o que quer. Você vê que eu falo aqui para vocês, mas eu tenho que falar sempre com evidência científica, aquilo que já foi comprovado que vem para os livros, tá certo? Então, assim, cuidado com os canais que vocês assistem, porque canal de YouTube fala o que quer. Entenderam? Então, assim, a gente conseguiu ver condições que faz ter vida na Terra. Quais foram as principais condições que a gente viu? A questão da temperatura da Terra. A gente viu a questão da atmosfera nossa, dos gases que faz ter vida, e a gente viu também a existência em água em estado líquido, em abundância. A gente tem um monte de água que faz ter vida na Terra, tá certo? Então, assim, são boas evidências que faz ter muita vida aqui no nosso planeta. Mas temos que cuidar do nosso planeta para que a gente continue tendo uma boa atmosfera, uma boa água, na verdade, e bons gases circulando também na nossa atmosfera, no ambiente onde a gente vive, tá bom? Então isso é muito importante. Agora vocês vão fazer duas coisinhas, tá? Essas duas coisinhas não precisa me mostrar foto, não precisa correr para fazer agora, pode deixar para fazer depois, tá bom? Pode descansar porque hoje é sábado. E já tem 20 minutos de aula. Olha só, nessa mesma página tem escrito aqui, de olho no tema. Aí tem escrito assim, ó, cite alguns seres vivos que habitam cada um dos componentes da Terra. Então, seres vivos não é só animais. Então, pode citar vários, quantos vocês quiserem. Então, assim, quais são os seres vivos que habitam a litosfera? Quais os seres vivos que habitam a hidrosfera? E quais os seres vivos que habitam a atmosfera, que está lá de boa na atmosfera?
Então, você vai fazer isso e anotar no seu caderno. Eu não quero foto, eu não vou dar vista. Não vou dar, isso é pra gente fazer discussões. Então, mas é a dica que eu dou. Deixe tudo que eu falo para vocês fazerem no caderno, deixa lá anotado, porque isso pode te ajudar para poder responder às nossas atividades online. Quando eu passar aquele exercício online, aí você pode abrir o caderno e dar uma olhada lá e responder. Se ligou? Então, tô dando a dica. E aí, depois você vai para a página 18 e vai responder somente a questão 2. A questão 1 você já respondeu. Você vai responder a questão 2. E a questão 2 está perguntando o seguinte: quais características da Terra propiciam, quer dizer que faz ter, condições para a existência da vida? O que é que a Terra tem, o nosso planeta Terra tem, que faz conseguir ter vida aqui? A nossa aula todinha foi falando sobre isso, né? Então, você vai colocar quais são as características. O que é que acontece que faz a vida existir aqui no planeta Terra e não existir nos outros. Os outros não têm o que a Terra tem. Beleza? Então, você só vai responder somente essa questão 2 e o de olho no tema. Vou dar vista agora? Não. Você vai deixar lá anotadinho e eu vou cobrar essas coisas quando eu digitar o exercício e você responder o exercício online. Viu? Um abraço para vocês, um bom final de semana. Um beijo. Não esqueçam de colocar seu nome completo aqui nos comentários para eu saber que você já assistiu a aula, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.